Então, todos, todas, sejam muito bem-vindos nesta noite de terça-feira, para essa aula tão especial de Ísis, né? Eu, conforme combinei, falei para algumas pessoas que eu ia contar um pouquinho da chegada da Rigleia na escola, que foi uma coisa muito interessante, assim, foi realmente um presente da deusa, né? Quem convive comigo dentro da escola, enfim, para quem eu converso, né, já sabe que há muito tempo eu vinha procurando uma sacerdotisa para trazer esse ensinamento, né, de Ísis. Nós viemos no ano de 2024 fazendo essa jornada de mistérios, né, trazendo luz às deusas e aos mistérios de uma forma simplificada, tá? Então, que é uma coisa que a escola se propõe, né? Que é realmente desmistificar algumas coisas, trazer um conhecimento acessível e principalmente trazer luz aos mistérios das deusas, né? Então, eu vinha procurando uma pessoa que estivesse alinhada com o propósito da escola e vinha pedindo, na verdade, né, para a grande deusa, para a minha deusa, que chegasse até mim uma pessoa apta a fazer um trabalho condizente com o que a gente se propõe, dentro da nossa proposta, né, e aí conversa vai, conversa vem, um dia, né, a Rigleia e eu participamos de um grupo, né, de estudos em comum, né? Nós nunca trocamos, acho que mais de uma ou duas palavras ali no grupo, né? Boa noite. Então, em um determinado momento, né, essa conexão se fez, né? Eu acho que a gente se olhou diferente através de um sonho que eu tive, e a Rigleia traduziu esse sonho para mim, né? Eu tive um sonho e ela conversou comigo sobre esse sonho, e desde então eu comecei a persegui-la no astral, eu acho, né, Rigleia? Que ela chegava, eu vou liberar o microfone dela para que ela me ajude a contar essa história. Então, ela vinha, né? Deixa eu pegar, cadê a Rigleia aqui? Ela sentia uma conexão comigo muito grande, né? E nós não sabíamos, não imaginávamos. Eu sei dizer que a gente acabou conversamos, ela e eu, e no fim dessa conversa, ela me comentou, né, que ela era sacerdotisa. Agora eu não consigo abrir. Tenta abrir teu microfone, Rigleia, por favor, que eu te fechei aqui, não estou conseguindo te abrir. Vê se tu consegue abrir teu microfone ali, por favor. Eu fechei. Isso. Pronto. Então, e a gente conversando, a gente teve essa conexão muito grande, e ela pensava em mim durante as práticas dela com a deusa, né? E ela dizia, o que será que está acontecendo com essa moça? Será que ela está precisando de ajuda? E sem dizer que nós conversamos, e no fim da nossa conversa, quando ela me falou que ela era sacerdotisa de Ísis, eu comecei a chorar no telefone. E aí eu entendi realmente todo o propósito da deusa, do porquê da nossa conexão no astral. A Rigleia está aqui, me ajude a contar essa história, a Rigleia, que já virou lenda dentro da escola, tá? Tá certo. Boa noite a todos, queridos, queridas. Foi um encontro muito especial mesmo, né? Como a Silvia falou, a gente faz parte de um grupo de estudos, né, de estudos mágicos, e aí nesse grupo nunca tínhamos falado nada uma com a outra, bom dia, boa tarde, alguma coisa assim. E teve uma semana inteira que eu sonhava com ela, e eu falava, mas como assim? Tem 300 pessoas no grupo, e essa moça específica, né? E aí eu não aguentei, um dia eu perguntei para ela, eu falei, moça, tá tudo bem aí, né? Que olha, eu não sei o que tá acontecendo, tô sonhando com você. Aí ela falou, tá tudo bem, né? E tal, e começamos a conversar, e daí surgiu, né, essa parceria bem linda aí que a gente está agora. Exatamente. Aí eu contei um pouco da escola para a Rigleia, né? A convidei, né, a vir para o grupo como professora e a gente formatar um curso, né, que trouxesse luz a essa deusa
tão misteriosa e poderosa e que exerce um fascínio tão grande, né? Acho que nas práticas de todo buscador, né? Em algum momento dentro das nossas buscas nós nos deparamos com Ísis. É uma das deusas mais populares, mas também uma das deusas mais misteriosas, justamente porque existe uma grande dificuldade de se encontrar, né? A filosofia quemética, ela tem uma série de peculiaridades, né? Então eu fiquei muito feliz. Agora eu vou passar a, como é que é, para a Rigleia continuar essa aula e vou aproveitar que eu também tenho muito a aprender com ela. Então, Rigleia, a turma é toda sua. Muito obrigada. Um beijo a todos. Gratidão, querida. Então, vamos lá, começar direito, né? Boa noite novamente. Eu quero fazer um agradecimento, antes de começar a falar, de adentrar aí na questão específica da deusa. Eu tenho 3 agradecimentos muito especiais para fazer. Primeiro, a deusa Isis, né, pela forma como ela chegou na minha vida. Eu sempre ouvi dizer que a gente vai em busca dos deuses por amor ou pela dor, né? Eu tenho visto pouquíssimas pessoas ir em busca dos deuses pelo amor, assim, geralmente é pela dor, né? E não foi diferente comigo. E essa deusa, ela me abraçou de um jeito incrível e maravilhoso que eu não tenho palavras para expressar isso. E desde então eu tenho convivido com ela. Isso foi lá em meados de 2006, finalzinho de 2005 para 2006, e desde então eu tenho dedicado a minha vida mesmo ao estudo e às práticas relacionadas a essa deusa maravilhosa. Eu tive um professor incrível, maravilhoso, que ele não está mais entre nós, e eu quero muito agradecer. Um deles é o professor Francisco, do Instituto IBECA. Ele foi uma pessoa extremamente importante na minha vida nesse movimento. Ele um dia me chamou pela rede social e eu não conhecia. E ele já um senhor de idade, né? E aí ele me chamou e eu fiquei preocupada e perguntei para um amigo se conhecia ele, porque ele tinha me chamado. Daí ele falou assim, esse amigo disse, eu não acredito. Ele te chamou? Eu falei, sim, ele me chamou, ele quer conversar comigo, né? Daí ele falou, nossa, que honra, assim, porque eu vivo atrás dele e é a coisa mais difícil, né? E ele te chamou, geralmente a gente que vai atrás dele. E aí foi muito querido, então, professor Francisco, sinta-se honrado onde o senhor estiver. E o Alan, querido Alan também, que não está mais entre nós, assim, o Alan, queridíssimo. Nós tínhamos altas aulas, dias e dias, muitos embates, assim, sobre os deuses, ensinamentos muito profundos. Então, agradeço também ao Alan. A Silvia, creio que ela deve ter conhecido ele, e a gente tivemos uma parceria muito legal em relação a isso. Então, gratidão a essas pessoas muito queridas que não estão fisicamente entre nós, mas que contribuíram imensamente para todos os aprendizados que eu recebi. Quero agradecer ao meu irmão, que hoje, por estar usando o computador dele, e essa joia lindíssima que ele fez, que é uma pedra da deusa, inclusive. E agradecer a cada um de vocês, os queridos, essas pessoas lindas que eu conheci pessoalmente, uma grande maioria das pessoas que estão aí de Curitiba, muita gratidão. Tem uma em especial que eu quero dar um abraço nela em breve, se a deusa permitir, Elaine. Gratidão, minha querida. Então, vamos lá. O que falar sobre a deusa Ísis, né? Essa deusa tão maravilhosa e misteriosa, realmente. Quem nunca ouviu falar da deusa Ísis? É a coisa mais difícil que alguém não tenha ouvido falar alguma coisa em relação à deusa egípcia Ísis.
Tem uma figura muito comum que eu gostaria de pedir para nossa querida Laíde, querida, aquela figura da Ísis amamentando o Horus. Queria pedir para ela colocar, porque eu tenho alguma coisa para falar sobre isso. A, a de baixo, a outra, Laíde. Acho que está embaixo dessa. Isso. Essa deusa, aliás, essa imagem aí, a imagem, né, da deusa Ísis amamentando Horus. Eu imagino que essa imagem seja bem familiar, né? A gente tem aí uma figura muito parecida, que inclusive tão amada por todas nós também, né? De certa forma, principalmente a galera cristã, né? Que é devota de Maria, né? Tem essa imagem que é quase idêntica a Maria amamentando Jesus Cristo, né? Então, partindo desse princípio, em algum momento da vida, da nossa vida, nós tivemos algum contato com essa deusa. Pode ser que a gente não se dê conta, porque quando nós falamos da deusa, por incrível que pareça, em alguns momentos eu ainda me deparo com pessoas que perguntam: como assim a deusa, né? Que é isso que você está falando? Nós somos muito privilegiados por termos saído da bolha e dado vazão à oportunidade que aparece, né, as oportunidades que aparecem, para abrir a nossa mente e ir atrás de outros conhecimentos, além daqueles que nós fomos ensinados desde pequenos, né? Então, essa deusa, ela está presente na nossa vida em todo momento. Tem um epíteto dessa deusa, né? Os epítetos são qualidades da deusa que nós temos aqui no Brasil, Nossa Senhora dos Navegantes, por exemplo, né? Todo mês de fevereiro, se eu não me engano, acho que dia 2 de fevereiro, que comemora também o dia de Iemanjá no Brasil, nós temos ali aquela pro- procissão maravilhosa, né? Da deusa, da santa, né? Nossa Senhora dos Navegantes, e também de Iemanjá. Essa esse ato religioso, ele é um ato completamente dedicado à deusa Ísis. É uma cópia perfeita. Ela, na qualidade de Estela Maris, né? Ela traz essa qualidade de Nossa Senhora dos Navegantes, que a gente comemora, por exemplo, aqui no Brasil, de Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá, né? É também uma deusa das águas, amada, querida pelos marinheiros. Os marinheiros, nessas épocas mais remotas, que se perdiam em alto mar, se apegavam grandemente à deusa, e a deusa Ísis. Então, ela tem essa qualidade de estela mares, né, que é a estrela guia dos mares aí. Tem algumas festividades relacionadas a ela que nós vamos falar durante a aula, né, as aulas, durante o curso, que traz exatamente essa ligação, né, dos ritos religiosos que nós temos no Brasil com os ritos religiosos egípcios. Nós temos muitas coisas que se perderam, claro, né, com a destruição da Biblioteca de Alexandria e também uma grande dificuldade que os ensinamentos eles eram passados de forma oral, né? Existiam ritos que eram extremamente ocultos, somente a grande sacerdotisa e o grande sacerdote que podia participar, né? Então, isso era algo recluso às câmaras mais secretas do templo. Não tivemos acesso, então foi algo que se perdeu. Então, baseando nisso, hoje, principalmente de 1970 para cá,
as pessoas estudiosas, né, elas tentam trazer o que a gente pode entender disso e, de certa forma, até acrescentar na nossa vida. Muitas pessoas, às vezes, eu ouço dizer de quemetismo, né, a religião quemetista. O quemetismo não é uma religião. Primeiro, antes de tudo, o Egito, como nós conhecemos hoje, era Kemet, né, que significa terra negra, terra dos negros, como queiram. E tudo que existe relacionado ao Egito antigo, né, é o quemetismo. Então, é a cultura do Egito. E isso inclui a religião. A religião, na verdade, ela é politeísta. É uma religião baseada também, né, na crença da encarnação. É uma religião onde há uma há que se ter um estudo refinado, uma sensibilidade refinada para entender as situações onde, de repente, é, Isis é mãe, Isis é filha, Isis é esposa, Isis é amante, Isis é consorte, porque a nossa mente, né, ela está tão engessadinha assim pelo o que enfim, as religiões judaico-cristã, que eu não tenho nada contra, isso aqui não é proselitismo, por favor, amo e respeito, é apenas os conceitos que mudaram e fizeram a gente olhar para essa parte, né, como algo que é mal, ou de repente, como que eu posso dizer, pejorativo. E nós sabemos que não é assim, né? Então, o quemetismo não tem nada a ver com a religião, embora faça parte de um conjunto de práticas do Egito, mas a religião, como eu disse, né, politeísta. Então, de 1970 para cá, um grupo de estudiosos, eles tentam, né, de historiadores e tudo mais, trazer duas características. Uma é que nós podemos chamar de neopaganismo egípcio, né? Porque, como eu disse, as práticas mais importantes, elas eram de forma oral, né? Transmitidas de forma oral. Então, isso não tem como ser novamente, né, trazido, porque as pessoas não estão mais aqui. Obviamente, aquelas pessoas que estão mais alinhadas, né, os encarnados de alta linhagem, eu imagino que eles devem ter os seus mestres ali, onde facilita para a gente, né, esse conhecimento que chega até nós da forma como chega. Então, essas pessoas aí, é uma palavra engraçada até, que eu fiquei procurando o significado dela, se tinha alguma outra coisa para trazer, mas não tem mesmo, tem que ser essa palavra revivicionistas. Esses são os que estão mais próximos ali dessa linhagem, vamos dizer, erudita, ou essa linhagem, essa alta linhagem, né? E tem os reconstrucionistas, que são esses que pegam o que tem, é como hoje neo-xamanismo, neo qualquer coisa assim, né? Assim como o xamanismo e outras religiões, né? Celtas, nórdicas, que devido a essa forma de ser passada oral, se perdeu no tempo e muitas informações. Então a gente pega o que tem, o que a gente consegue, e a partir disso a gente vai construindo um sistema para a gente também adorar ou devotar essa deusa. Eu tive a sorte de estudar com um casal de sacerdotes, né, que eram pessoas extremamente dedicadas. A casa deles parecia um templo, inclusive um templo egípcio, assim, logo na entrada tinha uma nuvem gigante, assim, e eu fui instruída por eles, e foram quase 4 anos de estudos muito intensos, uma exigência absurda que eu achei que eu não fosse dar conta, mas o meu amor pela deusa e por tudo que eu passava naquele momento me levou a seguir e construir o que eu tenho hoje. Como sou uma pessoa muito curiosa e eu não acho que a gente deve, é a minha opinião,
que a gente deve se contentar, né, com pouco, sendo que o universo tem infinitas possibilidades, né? E eu fui atrás de outros ensinamentos também, como está aí no meu nome de batismo é Rigleia, e com os meus estudos hindu, né, dentro das tradições filosóficas hinduístas, eu recebi a iniciação e tive a honra de receber esse nome, que é Karuna Ma. Esse Ma é de mãe, mãezinha, né, uma forma carinhosa, e Karuna é uma qualidade da grande mãe que remete à compaixão. Não seria exatamente o significado de compaixão, porque dentro dessas práticas da escrita hindu, o nome significa muito mais do que aquilo que está expressando, né? Então, é muito mais do que simplesmente compaixão, mas o sentido do nome seria esse. Então, eu achei interessante colocar isso, porque eu estou falando sobre o Egito e tem ali um nome hindu, né? Um nome sânscrito, mas foi por essa graça do Guru que eu recebi, que eu estou compartilhando isso com vocês. É, eu gostaria de ler uma, uma, uma inscrição que tem no Templo de Ísis, em Philae, que foi deixada por um devoto, um marinheiro, que havia se perdido em alto mar, e ele estava muito triste, e depois ele conseguiu chegar em terra firme por conta da devoção que ele tinha da deusa, e ele foi guiado pela estrela, né? Eu conversei bastante com a Sílvia por ocasião da estrela Sirius, que é a estrela de Ísis também. Nós conversamos sobre isso, e isso vai ser assunto da aula, não vou adentrar muito, porque a gente vai trazer isso no curso, essa qualidade da estrela Sirius, né, que é de Ísis. Então, esse devoto de Ísis, ele chamava Lúcius, ele era um grego e ficou perdido, enfim, né, e pela estrela ele conseguiu chegar em terra firme. E assim que ele chegou em terra firme, ele queria uma forma de agradecer a deusa. E numa noite estrelada, ele perguntava para a deusa o que que ele podia fazer para agradecer, né? O que que ele podia dar para ela em torno. Ela disse: dar o que que eu poderia querer se eu sou a deusa de todas as coisas, né? Tudo é meu. O que que eu poderia querer? Aí ele ficou muito emocionado e deixou essa oração na parede do templo que eu vou ler para vocês. Essa oração ela está num livro que eu gosto bastante. É, não sei, Silvia, se pode fazer propaganda do livro, mas você fala aí se Lógico, pode. pode sim. Eu super recomendo esse livro para quem não tem ainda, quem nunca leu, chama Caminho da Deusa. Esse livro, ele, para quem está iniciando ou para quem deseja conhecer um pouco mais sobre as deusas, ele é maravilhoso. Ele ajuda bastante a gente a ter aquela parte didática, né? Então, eu gostaria de ler um pouco dessa oração para nós, a oração não é tão grande, para a gente se conectar com o grande poder, assim, com a grande virtude dessa deusa de grande mãe, né, acolhedora e protetora. Um dos epítetos dela, inclusive, por ela aparecer com as asas aladas em muitas figuras, né? Ela aparece com as asas aladas. Então, esse é o epíteto dela de protetora, né? De grande mãe, aquela que guarda, que protege, que abençoa, que está ali junto. Então, eu vou ler para vocês. É, e- e- hum, por causa de Ísis existe um céu. Por causa de Ísis existe uma terra. Por causa de Ísis, o vento sopra no deserto. Por causa de Ísis, o doce sol brilha. Por causa de Ísis, o rio transborda na primavera. Por causa de Ísis, as plantas dão frutos. Por causa de Ísis, vivemos e nos tornamos fortes. Por causa de Ísis, temos alento para agradecer. Vim, minha criança, em resposta à tua prece. Sou a natureza, mãe de todos, senhora dos elementos, filha do tempo,
Controlo os domínios do espírito, sou soberana da morte, sou rainha dos imortais, sou todos os deuses e deusas ao mesmo tempo. Com um gesto, comando a reluzente abóbada celeste, suave brisa do mar, até mesmo o silêncio das profundezas. Sou adorada em toda parte, cada nação tem um nome especial para mim, enxergando apenas um dos meus aspectos, conhecendo somente um dos meus mitos, venerando-me com apenas um dos meus possíveis ritos. Em Atenas, onde os homens nascem do próprio solo, sou Ártemis. Na ilha de Chipre, sou adorada Afrodite. Os arqueiros cretenses me chamam de Dictina, os sicilianos trilingues de Proserpina, e os eleusinos de Eterna Mãe dos Cereais. Alguns me chamam de Juno, outros de Belona das Batalhas, outros de Hécate ou Ranúbia, mas existem aqueles que me conhecem melhor, aqueles sobre cujas terras o sol brilha em primeiro lugar, e eles me chamam pelo meu nome mais verdadeiro, Senhora Ísis, Rainha do Céu. Cessa agora as tuas lágrimas, pois vim para ajudar-te. Olhei para baixo e vi o sofrimento da tua vida. Enxuga, portanto, agora as tuas lágrimas. Todas as coisas em breve mudarão para ti, pois debaixo da minha luz vigilante a tua vida é revigorada e renovada. Então, essa oração, ela está escrita lá na parede de um dos templos, né, de Ísis, e é uma deusa venerada em todos os lugares. Um dos epítetos dela, inclusive, hoje eu estou acompanhando a escola, né, Escola de Mistério para Mulheres, e nós estamos comemorando o mês de Hécate, rainha soberana das bruxas, nossa querida Hécate. E um dos epítetos de Hécate é soteira, né? E esse também é de Ísis. Ela também é conhecida assim. E em vários lugares ela tem um link com todas as deusas. Panteão egípcio, ele, como eu disse antes, ele traz essa característica de, ao mesmo tempo que é mãe, é pai, é filho, né, é consorte, é amante, é, Isis também ela é reconhecida por outros arquétipos, né? O arquétipo maior da deusa Isis, o nome dela, Isis, significa trono, né? Que quer dizer casa de adoração, né? Como se fosse a rainha soberana, né? Ela é a própria adoração, como está ali na oração, ela, a mãe de todos os deuses, né? A senhora de todas as coisas, do Baixo Egito, do Alto Egito, que depois que foi unificado, ela reinou absoluta, e todos os faraós que vinham assentar-se no trono, não acontecia se eles não tivessem uma linhagem e que fossem realmente adoradores dessa deusa, né? Então, não tinha como isso acontecesse. Queria pedir para a Laíde mostrar uma coisa interessante aí que a gente tem, é o nó de Ísis. Gostaria de falar um pouquinho, né? O Tiet, ou nó de Ísis. Essa figura, ela é uma figura muito emblemática. As pessoas fazem bastante questionamento, né, a respeito do nó de Ísis, e isso realmente é um mistério muito grande. Mas, entre as mulheres, e principalmente as mulheres parteiras, das quais eu faço parte, porque eu também sou parteira, doula e parteira, e foi através dessa qualidade que eu descobri o significado do nó de Ísis. A deusa Ísis, na qualidade de rainha da vida e rainha da morte, né, deusa do submundo também, as sacerdotisas dela, elas amarravam um pano vermelho na cintura quando elas estavam fazendo seus ritos e também auxiliando as crianças a virem ao mundo, né, nas qualidades de parteira.
E esse nó de Ísis não se entendia por que estava como se fosse ali com as mãos para baixo, né? Uma cabeça com as mãos para baixo, mas adiante ele, depois de muitos estudos, descobriu-se que era uma transliteração do Anki, ou como os egípcios falam, né? Anak. Por favor, Alaide, mostra um Anki aí. A gente tem uma figura do Anki. Alaide, isso, também conhecida como a cruz ansata, né? Porque não se sabia exatamente como uma cruz, né? Que significado que é esse? Isso daí exatamente significa vida, vida eterna. Se vocês repararem em todas as figuras do Egito, nos papiros, né, nos templos, todos os faraós, os deuses, deusas, eles estão figurando um Anki, né, um Anak. Então, essa figura, ela representa a união do masculino e do feminino, tá? Essa parte ali da cabeça, vamos dizer assim, né, significa a união, né, do feminino e do masculino com a parte de baixo, e essa parte ali dos braços abertos significa a vida. Isso tem a ver com as cheias do Nilo, porque o rio Nilo, quando ele transbordava, era a vida que explodia, né, no Egito. Então, por causa da abundância que havia ali no entorno do rio, a fertilidade que acontecia a partir disso é o significado mais importante desse símbolo aí, porque a união do masculino e feminino simbolizava a união de Ísis e Osíris, e o nascimento da criança sagrada, Horus, né? É o filho sagrado, a criança dourada. E o símbolo anterior, ele é exatamente a qualidade de Ísis de fertilidade, né? Porque a partir da fertilidade, o ventre sagrado, se vocês repararem a figura depois, acho que a Laide ela vai deixar isso disponível aí para quem está assistindo a aula, né? Ele exatamente significa o nó que as mulheres parteiras fazem aqui na barriga. Nós temos dentro das tradições xamânicas, inclusive, nós temos um cinturão que nós colocamos ali na grávida, quando nós estamos acompanhando ela na dolagem, né, no parto, para que ela tenha um parto abençoado, para que ela seja abençoada pelas ancestrais, né, e o vermelho representa exatamente isso, a vida, né, representa tudo que remete ao feminino, e essa qualidade aí da fertilidade do sangue, né, do sangue fértil, sangue menstrual, enfim, tem a ver com essa parte. Tem uma outra figura, Laide, eu gostaria que você passasse, por favor, essa figura. Essa figura, ela é incrível, porque ela representa exatamente toda a abundância, a deusa com as mãos para o alto, né? Os olhos, ali, o olho esquerdo e o olho direito de Ra, proteção, o, o falcão ali do lado, né? Do outro lado, um abutre, que significa renovação, né? E essa parte de baixo que tem os pilares representando a vida crescendo, e vocês podem ver que no meio, ali na cintura para baixo, está a figura do Tiet, né? Do nó de Ísis. E tem também, no meio desse nó, tem um outro símbolo muito importante, que é o Jet. Se você, eu acho que tem aí, Alaide, naquela figura onde estão os quatro, é um pilar muito importante, né? Que é o pilar da sabedoria. Não, aí não tem. Não tem. Acho que essa figura eu não mandei para você. Mas, enfim, são símbolos importantes e nós vamos falar sobre eles nas aulas, tá? E ali eu separei quatro que são muito importantes. O trono, né, na cabeça da deusa,
tem a coroa, que significa o trono, ela na qualidade de mãe da vida, mãe divina, senhora de todas as, né, de todos os deuses, a dona do trono, a rainha suprema e tudo mais. Do lado tem um sistro, que é um instrumento mais maravilhoso do mundo. Já tive a oportunidade de ter um sistro e nas minhas andanças, assim, porque eu viajo bastante, eu acabei perdendo o meu sistro. Foi um presente que eu ganhei. E esse sistro, ele é um som maravilhoso. Ele é dedicado à deusa em um de seus epítetos, né? E é um instrumento que significa dança, que significa alegria, felicidade, alegria feminina, né? Quando as mulheres estão reunidas. Ali, de novo, a gente tem o nó de Ísis e a coroa solar, né? Os chifres, que representam o poder, e o disco solar, dizendo que ela é uma deusa solar também, é uma deusa lunar e uma deusa solar, ou seja, é a senhora tanto da terra, do céu, quanto do submundo, né? É uma deusa suprema de todas as partes aí do que nós conhecemos aí como mundo, né? Que a gente vive aqui. Bom, o que eu posso falar agora, assim, das aulas que a gente vai ter, é que eu tenho muito prazer e muita satisfação em estar preparando essas aulas. Eu estou pesquisando bastante em livros também, buscando muitas informações mais atuais, né? Porque as coisas estão mudando todos os dias, né? Enfim, a gente precisa também se atualizar. Então, eu estou buscando muitas informações. Eu garanto a vocês que essa, esse curso, ele pode ser transformador na vida aí de vocês, principalmente se tiver nessa qualidade de buscador, né? De buscadoras, assim, porque quando nós queremos, né, e confiamos, os deuses, eles agem na nossa vida. Eu mesmo sou uma testemunha viva disso, eu creio que a Silvia, a Laíde, estamos aí todas, né, a Black, aí estamos todo mundo prova viva disso, né, da ação dos deuses, assim, na nossa vida. E eu garanto a vocês que não vão se arrepender. Então, participem aí, se quiserem mandar perguntas, sobre como vai ser a dinâmica da aula, ou se vocês têm dúvidas, se tem algum assunto que vocês gostariam de saber também, aí das pessoas que vão participar, né? Fiquem à vontade para isso. Se Silvia. alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode ficar à vontade. Eu acho muito interessante, só eu tenho algumas perguntas, né? Para mim, esses simbolismos todos de Ísis são muito, muito próximos aos estudos que nós viemos fazendo dentro da escola, né? Então, deixa eu aceitar, tem gente chegando ainda. É muito interessante essas similaridades nos epítetos. Muito incrível mesmo, né? E a gente percebe o quanto essas deusas estão conectadas, né? Isso é muito Sim, interessante. sim. E uma parte importante dessas ligações, né, desses links, quando eu estudava isso, me impressionava saber por quê. Como são eras muito remotas, então não havia essa comunicação como nós temos hoje, né? Esse fato acontecendo e a gente ali em cima dele participando, né? Não havia isso. E lá né, no Kemet, Ísis era adorada, né? De repente, lá na Grécia, Afrodite era adorada, e os ritos eram iguais praticamente, né? Porém, os nomes eram diferentes. Então, um dos nomes dela, a deusa dos 10.000 nomes, ou seja, né? Então, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como ela mesma disse, me adoram com vários nomes, mas todas sou eu, né? Sim. Eu queria que tu me desse uma palhinha assim para gente, Rigleia, em relação à questão mágica de Ísis, né?
A questão de Ah, fazer só uma palhinha para a gente pegar, só dar um essa é gostinho. ótimo, adoro. Essa é a cereja do bolo, né? Então, Isis, essa parte, nós até comentamos, né, que eu não ia entrar muito, podem ficar tranquilos, porque eu não quero entrar muito nessa parte de história e tudo mais, porque eu não sou arqueóloga, né? Então, essa não é a minha parte. A minha parte é a parte da magia, da feitiçaria, da representação de Isis como a grande mãe e tudo que isso representa, né? Então, é, a história, por exemplo, da reconstrução do marido dela, né, no caso de Osíris, é pura magia e feitiçaria. Então, esse é um território que nós dominamos muito bem, né, Silvia? Silvia e, né, algumas, assim, das queridas irmãs e alguns irmãos, talvez, que estejam aí. Então, esse é um território que a gente conhece muito bem e vai ser amplamente falado sobre isso. Essa qualidade de Isis como feiticeira, né, como curandeira, eu quero trazer bastante essa parte de Isis como curandeira. Tem alguns mitos e algumas lendas dela que são muito lindas, inclusive, com essa qualidade de curandeira, né? E uma parte muito importante que às vezes as pessoas elas pensam, né? Os deuses eles têm muito em comum conosco. Ah, mas é muito comum, né? Não entendo como que você, como uma sacerdotisa da deusa, cara, por que que você está sofrendo, né? Por que que você não faz uma magia? Por que que tal? Por que que isso? Por que aquilo? Gente, a ética. Então, uma das coisas que eu aprendi com Isis é a ética, né? É o respeito pelas coisas como elas têm que acontecer. Então, a magia, eu quero trazer muito sobre magia, saúde, no caso de curandeira. Vamos falar sobre ervas dentro dessa parte mágica, né? É, vamos falar também sobre as comidas, né? Como você pode harmonizar um jantar, por exemplo, ter uma coisa, né, uma coisa muito mágica disso, por exemplo, você está meio é, brigada, chateada com alguém e a pessoa não te dá uma abertura para uma conversa, de repente você pode fazer um jantar dedicado à deusa, como ter uns sonhos lúcidos, que a deusa possa te mostrar respostas que você esteja procurando. Então, enfim, tem muita coisa legal aí que nessa qualidade de magia e, né, esses cuidados com a gente, com a Sim. saúde e tudo mais, vai ser amplamente falado. Eu acho muito incrível esses aspectos, né? Acho que tu falaste uma coisa além da magia, da feitiçaria, o aspecto de curandeira, né? E isso é muito importante, porque hoje a gente vive realmente um momento de autocura, né? E a gente entende que curando, entendendo esses princípios todos, atuando no nosso campo, atuando ao nosso redor, né? Praticando magia dentro das possibilidades, a gente consegue ter um processo de vida muito mais suave, né? E assim, uma última perguntinha. Dentro das práticas mágicas, assim, o que tu destacaria dentro da prática com Isis, dentro das práticas mágicas? Que seria assim, um ponto-chave de diferente dentro das, né? Que tu destacaria? Dentro do que a gente conhece como magia, Uhum, enfim, como tem essa parte, não existe muita diferença das práticas que nós já fazemos para Hecate, para uhum, Lilith, né, para Afrodite, enfim, para Iemanjá, inclusive, né? Não tem muitas diferenças, não é, a gente não está falando de algo que seja inacessível, sabe? uhum. São magias que estão disponíveis para todo mundo. E uma magia que eu gosto bastante, e que a gente trabalha isso muito, né? É, nós temos, por exemplo, a coisa mais simples, gente. A água solarizada com cristal de quartzo verde, que o cristal de quartzo verde é uma dos cristais aí dedicados a Deus, a Isis, o verde da cura, enfim, tudo que ele representa.
Então, coisas simples, como podem ver, né? Precisa de água, precisa de um quartzo verde e precisa de sol, né? Sim. Orações. Tem algumas orações que são dedicadas, né? Também para essas práticas, essa é uma delas. E essa coisa da devoção. Eu queria falar um negócio sobre devoção, que é muito importante. A gente escuta essa palavra, né? Devoção, eu sou devota, danana. Mas o que que acontece com a palavra devoção? É o dever em ação, né? Devoção, dever em ação. Então, se você está se apegando com uma deusa, com um deus, com uma prática mágica, o que que faz com que você tenha sucesso nessa prática, né? Não é botar o seu dever em ação todo dia, vamos fazer aí, a gente está fazendo, né? A novena, trezena de Hecate, os Dezena. 13. Então, depois disso, vem aí as pessoas dizendo, né? Eu fiz e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, a fé que você coloca, a devoção, o quanto de ação, o quanto de vontade, o quanto de intenção que você coloca na sua prática mágica é o que vai determinar o sucesso ou não da sua magia, né? Uhum. Então, tem essa que eu, né, posso dizer para você que destaca, seria essa coisa da cura mesmo, por ser uma deusa curandeira, e toda a história dela em relação a trazer o marido do mundo dos mortos, né, essa grande feiticeira e tudo mais, são essas qualidades que eu gostaria de falar, assim, ter um destaque maior. O The Black Lodge tem uma pergunta, pode fazer, Black. Sim, Boa noite, tudo bom? boa noite, Oi. querido. Na verdade, eu ia perguntar exatamente sobre essa parte necromante da deusa Ísis, né? E aí você tocou no assunto dela trazer o marido de volta à vida, né? Ela trabalhando com essa Sim, parte de necromancia brilhantemente. Né? Ia sim, perguntar para você exatamente isso quando você falou. sim. Ela, né, assim como é muito incrível, porque paralelamente eu preciso estudar os epítetos de outras deusas e não tem como, né? Tem que fazer as comparações ali. Assim como Hecate é conhecida como mãe de anjos e demônios, né, senhora do submundo e também do mundo, né, superior, Ísis está nessa mesma qualidade, né? Ela também é mãe dos anjos e demônios, ela também é senhora do submundo, né? Lá, é, Anubis, né, é o senhor supremo do submundo dentro, né, da religião egípcia, ele que conduz os mortos, enfim. E ela é a mãe dele, de certa forma, né? É a tia-mãe dele, assim. E foi ela que criou. Então, ela tem toda essa capacidade de transitar tanto lá no submundo quanto também no astral e em todos os lugares. Ela é onipresente, onisciente, onipotente. Ah, que maravilha. Muito obrigada pela explicação. Vamos Gratidão. lá, pessoal. Quem tem perguntas? Miguel. Miguel andou bastante tempo estudando. Tem uma queda pela Isis, né? Miguel, alguma pergunta? Vamos aproveitar, Rigleia. Não, Oi, não, querido. oi, me escutam? Escuto. Sim, escuta. Não, eu ainda preciso sentar para me organizar direitinho para elencar dúvidas sobre ISIS. Eu vim, inclusive, hoje porque, como a Silvia falou, eu me reaproximei de ISIS. Eu acho que eu tive o primeiro contato lá no início da pandemia, de 2020. Tive o primeiro contato com ela, mas confesso que eu não tinha mantido, mas agora eu tô me reaproximando de ISIS. Mantendo rotina de preces a ela, tô tentando ler dentro da loucura de correria da vida mundana, da minha vida sacra, ler mais sobre ela. Então, eu ainda não consigo formular perguntas porque eu ainda estou muito na superfície, no raso ainda. Eu ainda tenho muito chão para percorrer com Isis. Mas olha, eu te digo uma coisa, eu fiquei muito feliz porque são pouquíssimas pessoas que me cumprimentam como você faz, então eu gostaria de te cumprimentar da mesma forma, do assédio.
Eu achei muito bacana dessa parte, você me cumprimentar dessa forma, porque são pouquíssimas pessoas que fazem isso. Isso é um cumprimento muito bacana. Então, se apega com a deusa que você vai gostar muito, com certeza. O que eu posso, assim, só complementando, o que eu posso só dar um depoimento sobre isso, assim, que ela veio quando eu voltei a ter contato com ela veio no momento que eu me conectei muito com essa face materna dela. O que eles têm Sim. me ensinado muito é dar continuidade a um trabalho que eu comecei com a Afrodite, da autonutrição. Então, Sim. eu me senti muito amparado, muito acolhido pela deusa. Que Essa bom, face mãe dela. É que isso. bom. Obrigado. Vamos ver aqui, Catiusca tem uma pergunta. Pode fazer, querida. Olá, boa Olá. noite. Boa noite. Boa noite. A, a minha pergunta ela é até um pouco peculiar. Você sabe me dizer por que eu não sei se todos os espelhos negros são feito dessa forma, mas há uma consagração muito específica de espelhos negros à deusa Ísis, com o objetivo de scrying. Vocês têm algum conhecimento sobre isso? Temos sim, né? Esse faz parte aí do material do curso. Ah, Então, ó, então fiz uma pergunta certa, fui na mosca. é um estudo finíssimo sobre Ísis, como Senhora do Submundo, né? Os espelhos negros consagrados a ela e Anubis. É um material bem interessante de estudar, e durante o curso a gente vai falar sobre isso. Inclusive, né, ensinar a consagrar esses espelhos negros aí. Então, dedicada à deusa, né? Obviamente. Então, fica atenta no curso que isso vai rolar. Então, essa consagração, ela procede, né? Procede sim. Obrigada. Tá. Gratidão. Vamos lá, Ju. Lorde, adorou, né? Hã? Ju, tem alguma pergunta? Pode falar, querida. Boa noite para todo mundo. Boa Boa noite, noite. Gleia. Querida, boa noite. Bom, eu queria saber se vai enviar algum conteúdo no grupo para a gente ir estudando ou vai ser só as aulas mesmo? A gente vai pegar os conteúdos das aulas ou você vai ser mandado no grupo, algum resumo, alguma coisa? A gente vai disponibilizar, eu posso responder daí que eu estou organizando isso. Como é que vai funcionar as aulas, tá? Dentro do trabalho com os mistérios, nós temos um módulo que é assim, são 4 aulas, durante 4 domingos, ao vivo, gravadas, né? Então, durante 4 domingos, nós acabamos, devido ao lançamento do livro e ao mês hecatino, nós prorrogamos, né? O curso de Ísis começa no dia 8 de setembro, tá? Quando eu tive esse insight de fazer isso, foi sábado agora, que eu falei, foi muito engraçado, porque eu estava na Leroy Merlin conversando com as deusas, era Hecate e Ísis aqui, e quando eu trouxe esse assunto para a Rigleia, ela veio direto e disse, Silvia, tem muito a ver isso realmente com a chegada de setembro, o florescer de Ísis, né? Então, eu acho perfeito. Então, o curso começa no dia 8 de setembro e serão 4 aulas, né, ao vivo aos domingos. Além dessas aulas, serão carregados mais 3 aulas extras, tá? Como a gente tem como sistema dentro dos mistérios. Todas essas aulas terão apostilas, né? E um grupo fechado de WhatsApp. Quem já participa dos nossos cursos sabe como funciona. A gente fica ali, né, abastecendo, dando suporte para o praticante, ou seja, tu vais fazer o curso, você vai ter as aulas, vocês vão ter contato direto, tanto comigo, da escola, como a Laide, com a Rigleia, a gente vai estar ali dando suporte para vocês, né? O curso, ele tem certificado também,
tá? E as apostilas, então, cada aula vai com uma apostila de acesso ao Class, tá? Dentro desse grupo fechado, como já é de hábito da escola, nós fornecemos meditações, práticas, a gente vai abastecendo, né? Quem já está aí tem vários cursos com a gente, a Catiusca, o pessoal aí já sabe como é que é a Carla, a Flávia, que inclusive, né, também já está no grupo de ISIS. A gente vai fornecendo esse conteúdo, ou seja, tu não faz o curso e fica sozinho, você faz o curso e você fica sendo assistido, né? Então, as tuas práticas vão fazer o espelho negro, tu vai tirar tuas dúvidas, o acompanhamento das meditações, enfim. É um curso bastante completo, né? E bem interessante, assim, isso é o perfil da escola, dá todo o suporte para o buscador, né? Então, não é só fazer o curso e sair correndo, não. A gente realmente acompanha, porque a gente entende que fazer a diferença na vida é fundamental, né? Entendi. Muito Tá? obrigada. De nada, Gratidão, querida. Ju. E seja Gratidão. muito bem-vinda, tá? Nós temos facilidades, né? Os alunos da escola têm desconto, né, para esse curso, e as pessoas que não são alunas da escola, eles têm facilidade de parcelamento, ou seja, é sempre muito acessível o acesso ao conhecimento, tá? Dentro da escola, porque esse é um dos propósitos devocionais que nós temos com a deusa, né? Que é facilitar e simplificar e ajudar realmente o buscador. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Eu adorei a pergunta do espelho negro, tá? Eu acho que o espelho negro é uma coisa assim que todo mundo, né, adora e realmente tem várias formas de se trabalhar com os espelhos negros. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Então, Rigleia, tu queres concluir algum ponto? Devani, fala, minha lindona, pode falar. Oi. Boa noite a todos. Quero agradecer a você pela oportunidade de estar participando dessa aula incrível. Eu sou apaixonada pelo panteão egípcio. Sim. Você é conhecedora que eu cultuo uma deusa, né, egípcia. Eu gostaria de saber da sacerdotisa. Sibune tem alguma ligação com Isis, né, por ser uma, vamos dizer assim, um epíteto, por ela ser necromante, né? Ela tem. Você falou de Isis e eu enxergava a minha deusa, porque são características dela. Então, eu falei, nossa, será que tem alguma ligação? Sempre tem, né? Se tem 10 mil nomes. Tem. Então, hoje, não, já faz uns dias, na verdade, que está aparecendo umas imagens para mim, assim, do nada eu começo a ver umas coisas muito interessantes. Eu achei interessante você se referir a Buni como, né, como uma deusa, interessante, né? Eu gostei disso. Eu também gosto bastante, já fiz vários rituais com ela, com ele, né? Mas, nós não temos, assim, nada por escrito, não existe, assim, não achei nenhuma literatura por escrito que liga Ísis exatamente aos Daimons. Assim, numa similaridade, não achei nada. Mas, como eu disse, né, está acontecendo um negócio muito estranho. Não é estranho, porque né, a nossa vida, né? Eu tenho visto imagens de caravanas, né? Caravanas, assim, tipo no deserto, e do nada, às vezes eu acordo e passa aquele flash na minha cabeça. Eu fui dar uma olhadinha né, nos daimons, assim, e me remeteu a Paimon, inclusive, né? Senhor das Caravanas, a estrela e tudo mais. E então eu não sei. Agora você vem e me faz essa pergunta, não sei. Mas para eu te dizer, né, olha, em tal literatura existe algo que linka Ísis
aos daimons. Eu não conheço se existe alguma literatura em relação a isso, realmente eu não conheço. Mas, né, Senhora, deusa dos 10.000 nomes, né? Eu cavo muita coisa dela para estudar, né? E por estar dentro do 72, não tem Sim, nada muito fora disso, né? sim, Mas quando você começa a trabalhar com a energia, ela mostra uma coisa, mostra outra. E aí sim, você falando, foram várias características que ela tem. Eu falei, nossa, será? Né? sim. No 72, ela tem todas as características do 72. Todas, todas. Tanto dos 72 daimons, quanto dos 72 anjos também. Ela tem todas as características deles. Devani, seja muito bem-vinda, tá, ao curso. Venha conosco, vamos nos aprofundar aí, que eu acho que pode dar muita coisa boa. E se a gente... Esse curso encheu meus olhos, não vou ficar de fora, não. Se tiver 10, eu vou fazer os 10. Vai, vamos, venha, já aproveita o desconto da Black ali. Aproveita, pega o desconto de Black Lord. Link com a Xerá, a Laide pergunta, existe? Total, total. Total. Existe sim, viu? Tem uma... Eu não vou me lembrar exatamente agora onde está escrito isso na Bíblia dos cristãos, que as mulheres hebreias que não conseguiam ficar grávidas, elas faziam, né, oferendas embaixo das árvores para Áxera, né, a esposa de Yahvé. Isso cronologicamente no tempo bíblico cristão, no Egito. Então, ela estava diretamente ligada a Ísis, a deusa Ísis, né? Então, essas oferendas, na verdade, eram feitas a ela na condição de mãe, né? Maternal. Então, tem tudo a ver. Eu acho muito interessante essas deusas terem essa característica, né, de vida e morte, né, assim como Hecate, Senhora dos Partos, a gente tem Ísis, Senhora dos Partos, e também esse entremundos psicopompo de estar aqui, estar lá, isso é muito fascinante, né, e acho que quando a gente trabalha com isso... Opa, tem uma pergunta, lembrei. Vai lá, Miguel. Não, é porque a Silvia falou aí, Senhoras da Morte e da Vida, eu já tenho um culto a Perséfone, né? E aí por isso foi aí que veio a dúvida para mim, porque eu já havia visto associações, não consigo contextualizar, lembrar, mas até uma questão de sincretismo de Perséfone com Ísis. E aí eu queria perguntar o que você sabe sobre isso. Então, inclusive na oração, né? Perséfone ou Proserpina, né? Como queira, ela... esses mitos, eles estão interligados, porque quando os historiadores ali, né, trouxeram essas histórias do Egito para cá não, né, para lá, para a Grécia, no caso, né, do Egito para a Grécia, então eles ficaram maravilhados de ver como aquela deusa, né, como que ela era tão amada e querida, né, como que ela era tão venerada, e isso ressoou com os deuses deles, né? Então, é muito comum você ver imagens da deusa Ísis configurada como as helênicas, né? Elas com configurações, assim, de deusas, né, gregas, no caso. Porque eles fizeram essa transliteração, na verdade, né? Essas informações, quando chegaram lá, eles fizeram isso. Então, se você buscar um pouco mais a fundo, você vai ver que tem muitas coisas. A gente vai falar um pouco depois, né, da viagem de Plutarco e tudo mais, assim, né? Como que ele foi vendo essa parte dela ressoando com outras. Inclusive, incrível, que eu fiquei
de cara, assim, Kuan Yin, né, que é chinesa lá, né? Então tem muitas ligações com várias outras. Obrigado. Falando, aproveitando também que a Rigleia, ela também é sacerdotisa de Kali. Durante o ano passado, Miguel, Flávia, nós rodeamos Kali assim, ó. Kali nos rodeou, né, Silvia? É verdade, nós não a rodeamos, ela nos rodeou, e todas as vezes que nós fazíamos, nós íamos fazer a live de Kali, nunca fechou. Nós íamos fazer a live de Kali, nunca fechou, né? A Flávia tá aqui, o Miguel, para não me deixarem mentir. Fala a verdade. Kali nos rodeou e ela não chegou. Mas agora, quem sabe com a Rigleia ela chegue. Cris, Oladei, pode fazer a pergunta, querida. Fica à vontade. Uma boa noite. Eu não vou nem perguntar, porque eu vou me abster de perguntas. Até mesmo porque eu estava aqui cuidando, correndo. Eu falei, meu Deus, minha deusa passou. O horário, já cheguei assim, não tardar. O que eu quero dizer para a Rigleia, você tá linda, minha irmã. Gratidão. A dança que você fez é visível. Gratidão. Né? Como você tá assim, você transmutou algo aí de maravilhoso, sua bruxa mais linda. E sim, é claro que eu quero saber mais de Isis, né? Porque vendo sobre a mãe dos portais, hoje na oração, daí fui buscar um pouco e correndo aqui com os meus atendimentos, entre outras coisas, e também se parece com Ayá, né? A mãe dos 9 portais. Mediante a isso, é claro que eu quero saber mais sobre Isis. Conhecimento sempre é importante, nos enriquece. A real riqueza do ser humano é o conhecimento. E assim, eu peço perdão, realmente, porque além de eu estar assim, tentando me organizar para ir num culto sexta e sábado, eu perdi o horário, gente. Perdão mesmo, viu? Não tem Vai ter problema. outro. Não se preocupe. Gratidão, querida. Gratidão. Eu que agradeço a cada instante. E o que eu posso dizer, tá, Cris, sobre os nossos cursos, que realmente eles são muito transformadores, tá? A gente realmente tem, assim, a gente cria um grupo, uma irmandade muito forte, é uma troca muito rica que se tem, tá? E os nossos grupos são sempre muito unidos. Então, assim, porque terminei o curso. A gente terminou o curso de Afrodite há 6 meses atrás e o curso tá lá, o grupo tá lá vivíssimo, né? O que é muito importante dentro de uma prática, né? Então, seja muito bem-vinda para se juntar a nós. Sim, eu agradeço. Não, isso é incontestável. Minha irmã sempre foi linda, mas agora tá uma luz, sei lá, não sei explicar. Entendeu? É que agora ela está aqui no grupo do Bruxedo. Agora ela está aqui com as irmãs dela. Não, mas já tem um tempinho que eu estou visualizando isso, só estou quieta. Que linda. Porque eu gosto de falar das pessoas na cara. Que bom, seja muito bem-vinda, Cris. Muitas vezes não nos permite fazer certos tipos de elogios ou não, assim, né? E ela tá com uma luz especial, não sei direito o que você fez, mas está linda, irmã, meus parabéns. Sempre foi linda, mas tá. Querida. Eu, particularmente, considero a Rigleia um grande presente da deusa nas nossas vidas, tá? Então, as pessoas aqui sabem, né? A Flávia, o Miguel, quando eu coloquei para eles isso, quando no dia que a gente desligou, no mesmo dia eu já escrevi, vocês não vão acreditar o que aconteceu. E aí a Flávia ainda comentou, a deusa presente das deusas total, a Rigleia foi um legítimo presente das deusas. Então foi um surto coletivo, sim, porque a gente tem também os nossos surtos, né? No bom sentido. Nossa, com certeza. Gratidão. Com certeza.
Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Vou deixar a Rigleia descansar também. Mais informações, fiquem à vontade para nos chamar. Ela vem embrulhada, eu me lembro da empolgação. Eu fiquei muito feliz, muito empolgada, porque foi realmente, né? A gente foi, como a gente comentou aqui, foi uma coisa assim, que uma conexão muito forte, que eu pedi aqui e ela ouvia lá, mas a gente não sabia que uma seria a outra. Então, ela veio para agregar o nosso grupo, veio para chegar para realmente assim, muito, muito feliz mesmo de te ter entre nós, Rigleia. Você fez aqui um presente também muito grande para mim, muito grande. Conhecer você, todos, todas, é um presente para mim, um presente muito valioso. Gratidão. Para nós também. Então, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Espero que tenham deixado vocês com gostinho de quero mais nessa aula. Está todo mundo empolgadíssimo, né? Nós da escola estamos bastante empolgadas, esperando esse momento de começar. Então, nós começamos o nosso curso no dia 8 de setembro. Depois que terminar as comemorações de Hecate, nós vamos nos dedicar de corpo e alma a Isis. É isso aí. Igleia, muito obrigada a todos vocês que estiveram. Terá novas pessoas, terá um outro curso desse para que eu escute? É que eu perdi isso. Eu te mando, querida, fica tranquila. Essa aula gravada, a gente vai disponibilizar no grupo lá, o aulão de Isis, a gente vai disponibilizar para quem quiser ouvir novamente, para quem chegou atrasado, para quem quiser pegar um pouquinho ali da oração que a Rigleia colocou, do livro, fiquem à vontade, não precisa se preocupar. Muito obrigada. A gente vai colocar a gravação lá para você, sim. Nossa, agora a Baba está aqui correndo. Muito obrigada. Muito obrigada, Rigleia. Sem palavras para agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigada. Abençoada seja. Abençoado seja. Gratidão, gratidão a todos pela paciência e pelo carinho. Maravilhosa. Por favor, vamos matricular no curso, porque tem muita coisa muito legal e eu estou doida para passar isso para frente. Vamos sim, vamos fazer uma turma bem bacana. Um super beijo, vou parar aqui a gravação.